Proibiu a venda de canetas emagrecedoras sem registro no país. De acordo com a agência, não há garantia sobre o conteúdo ou a qualidade dos produtos. A Joyce Cremonese traz ao vivo as informações sobre essa decisão e também algumas orientações médicas importantes, né, Joyce? Até porque essas canetas viraram febre em todo o nosso país. Quais são os riscos à saúde? Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, com certeza, né? É aquela coisa, quem não quer emagrecer de forma barata e rápida, né? Aquela fórmula mágica. Muitas pessoas estão em busca disso, mas infelizmente estão correndo risco, viu? Inclusive a saúde. A Anvisa, então, diante de toda essa febre, divulgação de muitas canetas emagrecedoras do Paraguai nas redes sociais, decidiu, então, tomar uma medida aí e proibiu, né, a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e uso desses medicamentos, né, à base da tizepatida, das marcas Cinédica e TG, e também da retatrutida, que são aí, então, essas substâncias, né, dessas canetas que foram proibidas, então, pela Anvisa. E quem estiver, então, dentro desse caso, né, comercializando, divulgando, importando, pode sofrer aí sanções. Eu vou conversar agora com um especialista, né, para trazer aí todas as orientações para a gente, que é o doutor Luiz Gustavo de Quadros. Ele é especialista em emagrecimento. Doutor, conta pra gente, explica para o pessoal de casa, que às vezes recebeu ali, até mesmo de um médico, né, olha, eu tenho uma caneta um pouco mais barata, né? Quais riscos essas pessoas estão correndo ao utilizar essas canetas que, vamos dizer assim, não tem, né, uma procedência? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Obrigado pelo convite. É um assunto de extrema relevância e é o assunto da moda, né? O assunto do momento. Infelizmente, isso veio como um boom aqui no nosso país e na nossa região, que é o uso dessas canetas emagrecedoras de uso indiscriminado. Ou seja, sem nenhuma orientação médica, a pessoa tem muitas vezes uma boa vontade, que quero emagrecer, não encaixa no meu orçamento, eu tenho aqui uma oportunidade de comprar mais barato. Só que muitas vezes ela não avalia os riscos que isso acontece, né? Então é importantíssimo essa questão que a Anvisa trouxe para a gente, dessa proibição dessas importações, dessas marcas, porque realmente é a saúde da população que está em risco, né? As canetas emagrecedoras, no caso a tirzepatida, que está aqui no nosso país com a marca Mounjaro, ela é exclusiva de patente de uma empresa, e outras, então, a retatrutide, que é uma marca nova, está à fase final de estudo, não comercializa em nenhum lugar do mundo ainda. Então, quer dizer, as pessoas vendem um princípio ativo de algo que não existe, né? Então, como isso é possível, né? Então, é importantíssimo essa avaliação da Anvisa, porque esses produtos eles não têm sequer vigilância sanitária, não tem fiscalização, a gente não sabe o que tem dentro desses produtos. Está escrito ali muitas vezes no rótulo tirzepatida, mas na realidade a gente não sabe o que tem, né? Já que a gente não tem nenhum órgão que regulamenta isso. Então, a gente tem várias dúvidas com relação ao próprio produto, não se sabe o que tem dentro, não se sabe o modo que isso foi manuseado, né, se foi feito num ambiente controlado, num ambiente estéril, num laboratório de excelência. E além de tudo, mesmo se contivesse ali algum produto verdadeiro, por assim dizer, ainda existe todo esse modo de transporte ilegal, sem refrigeração, muitas vezes trazido como contrabando mesmo, em caminhão, em carro, sem refrigeração nenhuma. E isso está sendo distribuído de modo totalmente fora do padrão habitual. Então a gente vê muito hoje, na nossa cidade mesmo, em grupos de condomínio, o próprio condômino às vezes oferecendo em grupo de condomínio essa caneta, farmácias às vezes vendendo e aplicando um produto sem sequer nenhum acompanhamento, muitas vezes alguns consultórios inclusive entregando para o paciente, né, o produto para aplicar em casa ou em seringas. Quer dizer, isso a gente não tem controle nenhum de qualidade, produto que tem ali dentro, de perca da eficácia em si e da contaminação. E, doutor, qual a orientação, então, para esse paciente, né? Como que ele faz para conseguir se cercar e ter acesso a um produto realmente de qualidade? O produto, na verdade, ele tem que ser comprado em farmácia, com receita médica, com supervisão também do acompanhamento, para que ele garanta essa procedência. Então, acho que a principal coisa para a gente pensar em produtos que são comercializados de maneira paralela é custo. Quando a gente vê um custo totalmente diferente do custo padrão, sem a necessidade de uma prescrição médica, assim, não, eu vendo para você sem receita, não precisa, não, eu faço para você mais barato, custa 1.000, mas eu vendo para você por 200.
Então isso chama muito a atenção, já que o produto não é um produto de qualidade. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pelas informações. Então é isso. Lembrando que essas canetas, elas não foram desenvolvidas especificamente para emagrecer. É para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Então o pessoal precisa prestar atenção, até porque quando se fala em saúde, né, é tão gostoso emagrecer com saúde, comendo direitinho, né, tendo ali um corpo saudável, não é mesmo? A gente percebe que é um dos principais objetivos do brasileiro, né, Joyce? Tentar emagrecer, mas de um jeito fácil. E aí, claro que se popularizou muito rapidamente aqui no país, mas está então agora essa decisão da Anvisa, que vai ter trabalho aí para fiscalizar, né? Porque a venda no país inteiro está muito popular, muitas pessoas aí procurando. Então a Anvisa também agora passa a fiscalizar de maneira bem intensa essa venda que por enquanto não é legalizada aqui no nosso país. Obrigado, viu, Joyce, pelas suas informações com orientações médicas.